Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 13, capítulo 90. Atualmente só consigo usá-lo para potencializar ataques. Habilidades como usá-lo para defesa ou aumentar a velocidade, ainda não as dominei. E usar esse poder consome uma quantidade enorme de energia, só posso usá-lo por um tempo limitado. No entanto, antes que meu Haki do Conquistador se esgote, posso lutar de frente até mesmo contra um almirante da marinha. Robin olhou fixamente para Robin. Almirante da marinha. Ao ouvir isso, Robin sentiu o mundo estremecer. O incidente de Chara entre os vice-almirantes que executaram a Operação Booster Call foi o homem que agora era o almirante da marinha Aokiji. Ela havia testemunhado o poder de Aokiji em primeira mão. Seu querido amigo Saul, também vice-almirante na época, havia se mostrado completamente impotente diante dele. E Aokiji, agora um almirante, foi aclamado como uma das forças de combate mais poderosas do governo mundial. Seu poder era inimaginável. No entanto, Robin afirmou que poderia enfrentar Aokiji de frente? Mesmo que Robin quisesse dizer que só poderia lutar contra um almirante até seu Haki se esgotar, isso ainda era inacreditável para Robin. Robin, quantos anos ele tinha mesmo? E ele possuía aquela horrível habilidade de saquear tudo. Nesse instante, uma chama de esperança genuína se acendeu no íntimo de Robin. Robin certamente superará os almirantes. Para Robin, que sempre viu Aokiji como uma de suas sombras mais profundas e obscuras, esse pensamento pareceu inacreditável. Mas ao observar o sorriso extremamente confiante de Robin, sentindo o poder bruto e indomável que ainda emanava de seu punho, Robin apertou os lábios. Lágrimas brotaram nos cantos dos seus olhos. Ela sabia, as palavras de Robin eram para ela. A misteriosa habilidade de Robin de saber coisas. Robin já tinha presenciado isso muitas vezes. Não seria surpresa se Robin soubesse da participação do almirante Aokiji naquele Booster Call. Embora ela não soubesse como Robin sabia, sua maior sombra psicológica era de fato um almirante, mas isso não importava agora. O que importava era que as palavras de Robin tinham um significado claro. Mesmo que seu inimigo seja um almirante, você não precisa ter medo. Um lugar para pertencer. Será que ela finalmente o encontrara? Ao ver o sorriso confiante de Robin, os olhos de Robin brilharam com lágrimas não derramadas. A sensação de segurança que ela não sentia desde o incidente Chara começou lentamente a aquecer seu coração, como um raio de sol atravessando a escuridão que a envolvia há tanto tempo. O Haki da observação de Robin, é claro, detectou a mudança emocional de Robin. Embora a escuridão em seu coração tivesse sido apenas recentemente atravessada por um pequeno raio de luz, Robin estava confiante de que logo a destruiria completamente. Ouvir falar sobre isso nunca terá o mesmo impacto que presenciar o evento. Depois de Skip Ea, Aokiji estaria lá, esperando por Robin. Os olhos de Robin brilharam com uma intensa luz carmesim escura. O poder do Haki do Conquistador infundido. Eu realmente quero testá-lo como deve ser. É claro que primeiro, ele precisava obter a Goro Goro no Mi, depois de consegui-la. Sua tão desejada combinação definitiva de habilidades da Fruta do Diabo poderia ser concretizada. Naquele momento, mesmo enfrentando Aokiji com toda a sua força, Robin estava confiante de que poderia sair ileso. A propósito, Robin, mesmo sendo o poder do Haki do Conquistador, por que Luffy o despertou depois que você o atingiu? Perguntou Zoro, olhando para Robin com urgência. Ele também queria despertar esse poder. Essa energia violenta, se infundida em suas espadas, teria um poder inimaginável. Não é à toa que Robin disse que sem esse poder, ele jamais conseguiria derrotar Mihawk de verdade. Mihawk possuía esse poder. Zoro encarou Robin intensamente. Ele nunca duvidou de sua própria capacidade de despertar o Haki do Conquistador. Robin disse que ele poderia possuí-lo, então ele definitivamente o faria. Minha primeira habilidade, vocês todos sabem que eu posso saquear todo o poder dos outros, começou Robin. A tripulação assentiu com a cabeça. Quando finalmente descobriram a verdade sobre o poder de Robin, ficaram horrorizados por muito tempo. Era realmente a habilidade mais cruel e perigosa do mundo. Mas, eu tenho outra habilidade. Posso equipar as habilidades, perícias dos meus camaradas. Vocês podem pensar nisso como uma forma de replicação, continuou Robin. Todos piscaram e então, exceto Nami, seus olhos se arregalaram em choque. Os laços entre camaradas me permitem replicar suas habilidades. Laços são essencialmente poder espiritual, e aqui é a manifestação desse poder. Através desses laços espirituais, posso estabelecer uma conexão com os poderes que você possui e então replicá-los. Não lhe contei isso antes porque essa habilidade de replicação não se traduzia imediatamente em poder utilizável para você. O processo de equipamento levava tempo. Robin explicou olhando para seus camaradas. Então é assim que as coisas são. Finalmente todos entenderam. Essa era a verdade por trás de todos os poderes de Robin. Ao verem a total abertura de Robin, todos se sentiram profundamente comovidos. Um segredo tão grande. Robin nunca havia escondido nada deles. Bem, eu já sabia disso há algum tempo, declarou Nami, erguendo o queixo com orgulho. Robin consegue usar habilidades de navegação e sentir o clima com o corpo, certo? É ele replicando meus poderes, sorriu Nami. Robin nunca escondeu nada dela. Ele contou tudo no dia seguinte em que replicou as habilidades dela. Espere, Robin, você disse que não nos contou antes porque não se traduziria imediatamente em poder para nós. Isso significa agora. Zoro e Sanji de repente olharam com os olhos arregalados para Luffy, que ainda estava deitado no chão. Exatamente.
Depois de dominar o Aqui do Conquistador infundido, quando eu os atingir com ele, poderei transmitir poder espiritual diretamente para seus corpos através dos laços espirituais que já estabelecemos. Em outras palavras, para despertar seu Aqui, vocês só precisam ser atingidos pelo meu Aqui do Conquistador infundido. Depois disso, fortalecer o Aqui. Para o Aqui do armamento, basta melhorar o físico. Para o Aqui da observação, basta aguçar os 5 sentidos. Essa parte depende de vocês, concluiu Robin, sorrindo para Zoro e Sanji. O motivo pelo qual isso não era possível antes, mas agora era possível com o Aqui do Conquistador infundido, é que o Aqui do Conquistador infundido, ao contrário do Aqui do armamento, que era uma manifestação de poder espiritual e físico, era uma manifestação de puro poder espiritual. Além disso, o Aqui do armamento, antes de dominar o rio Aqui fluido, causava apenas danos superficiais. Mas o Aqui do Conquistador infundido permeou profundamente o corpo do alvo, pode-se até dizer que alcançou a alma por meio do Aqui infundido. Aproveitando os laços espirituais com seus companheiros, Robin podia transmitir poder espiritual diretamente, e o poder espiritual determinava diretamente a força do Aqui. Esse método de treinamento era, literalmente, apanhe e fique mais forte. Um código de trapaça para toda a tripulação. Infelizmente, Sanji, você não tem aptidão para o Aqui do Conquistador, acrescentou Robin, olhando para Sanji. Droga. Sanji parecia desolado. Ei, sobrancelhas cacheadas. Não se preocupe muito com isso, Sanji olhou para Zoro com os olhos arregalados, surpreso com o comentário incomum. Você não ouviu Robin? Só o Aqui do armamento já pode te tornar um almirante. Você definitivamente consegue, disse Zoro, surpreendentemente, sem qualquer tom de deboche, oferecendo um sorriso encorajador. Seu desgraçado, murmurou Sanji, genuinamente comovido. Mas não se preocupe, interrompeu Robin. Antes, eu não conseguia estabelecer uma ligação espiritual forte o suficiente para transferir poder espiritual. Mas agora que a ligação está estabelecida, não se esqueça, eu possuo a habilidade de roubar os poderes dos outros. As palavras de Robin fizeram com que Zoro e Sanji, que até então estavam amigáveis, congelassem instantaneamente. Robin, você quer dizer? O olho de Zoro se contraiu. O olho de Sanji também se contraiu. Eles já tinham adivinhado o que Robin queria dizer. Aquele breve momento de camaradagem entre eles agora parecia incrivelmente constrangedor. Zoro e Sanji se entreolharam, mas logo desviaram o olhar, sentindo um leve enjoo. Exatamente. Posso roubar a aptidão de Aqui do Conquistador de outra pessoa e transferi-la diretamente para você através da nossa ligação espiritual, concedendo-lhe essa aptidão também. Contanto que seja poder espiritual, pode ser transferido por meio dessa ligação, confirmou Robin com um sorriso. Tic. Então você ainda não tem a aptidão de um conquistador, é? Robin despertou primeiro, Luffy em segundo, eu sou o terceiro. Sobrancelhas de cacho, você será o quarto ou até mais tarde. Entendeu? Quarto lugar, no máximo, Zoro começou a provocar imediatamente. Seu idiota cabeça de musgo. Sanji explodiu em fúria. Seus sentimentos anteriores foram completamente desperdiçados nesse idiota. Quanto a Nami, Usopp e Chopper, vocês. Robin olhou para os três que observavam com expectativa esperançosa, e então suspirou. Você é tímido demais. Mesmo que eu lhe desse a aptidão, você provavelmente não conseguiria despertá-la. As palavras de Robin foram um golpe duro. Nami reagiu relativamente bem, mas Usopp e Chopper pareciam ter sido atingidos por um raio. Era isso que Robin queria dizer sobre o sistema de poder do One Piece. Defeitos físicos eram aceitáveis, mas a fraqueza espiritual era fatal. Sem a força de vontade necessária, mesmo com aptidão para o Aqui do Conquistador, não seria possível despertá-lo, como Bug, cujo potencial foi prejudicado pelas consequências negativas de sua característica nascido do mar, que foi descartada. Conceder-lhes poder espiritual não adiantaria se a timidez inerente os impedisse de digeri-lo. Isso provavelmente também explica por que Usopp, apesar de ter despertado um Aqui da observação impressionante, teve tanta dificuldade com o Aqui do armamento. Robin não podia fazer nada a respeito. Robin e Vivi podem tentar mais tarde. Mas preciso encontrar uma maneira de aprimorar o Aqui de vocês sem precisar bater em vocês primeiro. Até lá, confiar nas habilidades da Akuma no Mi para o combate é suficiente, acrescentou Robin, olhando para Robin e Vivi. Bater na Nami, na Robin e na Vivi? Robin não estava muito afim disso. Além disso, as três não eram combatentes natas. O foco principal do treinamento de Robin era Luffy, Zoro e Sanji. E para os estilos de luta de Vivi, Robin e Nami, o Aqui não era o fator decisivo absoluto. Vivi precisava dominar sua Akuma no Mi da areia. O despertar da Akuma no Mi da flor de Robin também era incrivelmente poderoso. Quanto a Nami, sua natureza tímida provavelmente significava que ela não despertaria o Aqui nem mesmo no arco de Wano. Mas com seu bastão climático e a constante melhoria de sua habilidade sentido climático, Nami ainda poderia se tornar uma lutadora formidável. Muito bem, Robin. Estou pronto. Zoro, após terminar de discutir com Sanji, abriu os braços, pronto para receber o golpe, com os olhos cheios de intensa expectativa. Pá, Robin certamente não decepcionou. Um único soco imbuído com o revestimento ao Shoku lançou Zoro para longe, nocauteando-o instantaneamente, assim como aconteceu com Luffy. Uma aura poderosa explodiu do corpo inconsciente de Zoro. Aqui do Conquistador. Ao sentir o Aqui do Conquistador de Zoro, Sanji pareceu ligeiramente invejoso. Mas ele rapidamente reprimiu o sentimento. De qualquer forma, com Robin por perto, ele também acabaria possuindo esse poder eventualmente. Sua vez, Sanji. Embora você não possa despertar o Aqui do Conquistador agora, o Aqui da observação e o Aqui do armamento devem ser possíveis. Se você não conseguir despertá-los, terei que te nocautear mais algumas vezes, disse Robin, sorrindo para Sanji. Pode vir, declarou Sanji com ousadia. Pá. Sanji foi jogado sem cerimônia ao lado de Luffy e Zoro. Os três foram nocauteados sem piedade por Robin.
Doutor, Chopper gemeu, mas então lembrou-se de que ele era o médico e imediatamente correu para tratar Luffy, Zoro e Sanji. Muito tempo depois, os três lentamente recuperaram a consciência. Após Zoro explicar brevemente a natureza do treinamento, Luffy entendeu imediatamente. Ao perceber que havia despertado o Haki do Conquistador, Luffy ficou extasiado. Então, uma energia negra como azeviche cobria o punho de Luffy, a espada de Zoro e a perna de Sanji. Haki do armamento despertado. Robin sorriu. Capítulo 91. Sob a tutela de Robin, Luffy, Zoro e Sanji, os três principais combatentes do bando do Chapéu de Palha da história original, despertaram tanto o Haki da observação quanto o Haki do armamento. Luffy e Zoro chegaram a despertar o Haki do Conquistador. Empoderados por suas novas habilidades, os três treinaram com um fervor sem precedentes. Enquanto isso, Robin desfrutava de uma vida tranquila, acompanhado diariamente por Nami e Vivi, banqueteando-se com a culinária de Alabasta e ocasionalmente usando seu revestimento ao Shoku para transmitir poder espiritual ao trio em treinamento. Essa transmissão de poder espiritual também exigia digestão, então Robin só precisava batê-los com o revestimento ao Shoku uma vez por dia. Diferentemente de Robin, que possuía a característica nascido do mar, Ouro Supremo, o trio não conseguia aumentar diretamente a intensidade do Haki dessa forma. Eles ainda precisavam de treinamento diligente. Mas com Robin, seu atual mentor mais forte guiando-os, sua força em Haki melhorou em um ritmo notavelmente rápido. No entanto, em termos de aumento de potência bruta, o progresso de Vivi foi o mais surpreendente. Como princesa de Alabasta, a afinidade de Vivi com a fruta da areia superou até mesmo as expectativas iniciais de Robin. Seu físico se fortaleceu a uma velocidade incrível, e seu controle sobre as habilidades da fruta da areia cresceu rapidamente junto com ele, nesse ritmo. Robin suspeitava que Vivi poderia ser a primeira entre eles a alcançar o despertar da fruta do diabo. Robin também teve a oportunidade de ver o Poneglyphoneglyphoneg de Alabasta. Como esperado, não continha a verdadeira história que ela buscava, mas graças às explicações prévias de Robin estava preparada e não sentiu decepção. Ela simplesmente continuou a ler livros de história em silêncio ao lado de Robin, aguardando o dia em que zarpariam novamente. Graças ao planejamento e às manobras de Robin, o incidente de Alabasta terminou muito antes do que na história original, dando-lhes mais tempo para descanso e preparação. Assim que Luffy, Zoro e Sanji se familiarizassem completamente com o Haki do armamento e o Haki da observação, seria a hora de zarpar. Outro motivo para a estadia prolongada foi dar a Vivi mais tempo com seu pai, Rei Cobra. Antes de sua partida com Robin, Cobra era realmente um ótimo pai, sempre considerando o bem-estar de sua filha. Quando Vivi informou Cobra sobre sua decisão de partir com Robin, Cobra não apresentou objeções. No dia seguinte, ele anunciou a toda a nação que estava deserdando Vivi, destituindo-a de seu status real. Nefertari Vivi era agora oficialmente uma pirata, não mais uma princesa de Alabasta. É claro que isso era mera formalidade para benefício do governo mundial. Cobra não queria se tornar uma fraqueza que o governo mundial pudesse explorar contra Vivi. Crocodile, um dos 7 Shichibukai do governo mundial, acabará de orquestrar um incidente tão hediondo em Alabasta. Com essa renúncia pública, o governo mundial não tinha mais pretexto para perturbar o reino de Alabasta. Vivi também ficou livre de quaisquer obrigações pendentes. Naturalmente, em Alabasta, todos os cidadãos sabiam a verdade. A princesa Vivi juntou-se à tripulação pirata que salvou sua nação do Shichibukai Crocodile, a tripulação do grande pirata, soberano do céu, Robin. A princesa Vivi seria sempre a princesa Vivi deles. Enquanto Robin e seus companheiros de tripulação descansavam e se preparavam para a próxima viagem. Buru buru buru. Clique. Fala ao vice-almirante Gion. Vice-almirante Gion. Em reconhecimento ao seu trabalho e ao de seus subordinados em frustrar o plano de Crocodile para derrubar o reino de Alabasta e eliminar o vilão Crocodile, você receberá uma medalha de honra no quartel-general em uma semana. A suboficial-chefe Tashigi e a capitã Ina serão promovidas em um posto. Ao ouvir a voz do caracol transponder, Gion permaneceu em silêncio por um instante. Entendido, respondeu ela secamente e desligou o telefone. Vice-almirante Gion, quando foi que frustramos o plano do Crocodile e o matamos? Não era só isso, Robin? Soberano do céu, Robin? Tashigi irrompeu nos aposentos de Gion, após receber a ordem de recomendação do governo mundial. Em sua agitação, quase deixou escapar o nome de Robin, mas se conteve no último segundo. Tashigi, aceite isso. O governo precisa encobrir esse escândalo. Ina suspirou, contendo Tashigi delicadamente com uma expressão um tanto sombria. Os 7 Shichibukai, juntamente com o quartel-general da Marinha, são uma força crucial contra os 4 imperadores. Sua imagem não pode ser manchada pelas ações de Crocodile. A justiça deve servir ao bem maior, explicou Gion, olhando para Tashigi, essa jovem fuzileira naval que, apesar de ser mulher, ainda possuía aquele senso de justiça fervoroso e puro. Gion suspirou, falando mais do que costumava falar. Tashigi amassou a ordem de condecoração em seu punho, mordendo o lábio com força. O prêmio estava escaldante, profundamente perturbador. Sua mente voltou a Logeton, as palavras de Robin. Seja eu justiça ou maldade, siga meus passos e veja por si mesmo. A risada estrondosa de Robin ecoou claramente em sua mente. E a suposta justiça da Marinha estava se tornando nebulosa. Robin havia esmagado a conspiração de Crocodile e salvado Alabasta. Mesmo assim, o governo mundial, em nome da influência, tolerou as atrocidades dos Shichibukais, chegando a acobertar o escândalo. Não pense demais nisso. Vamos voltar para o QG. Quando você receber sua medalha daqui a uma semana, não demonstre nenhuma emoção incomum.
Com certeza haverá repórteres fazendo entrevistas, aconselhou Ina, dando um tapinha no ombro de Tashigi antes de suspirar e sair. Tashigi permaneceu sozinha, amassando o elogio até formar uma bola compacta. Sede da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Isto é uma notícia enorme. O governo mundial deve estar se desdobrando para encobrir um escândalo como esse agora mesmo. Morgans gargalhou, olhando para os relatórios em sua mão. Querem manter esse equilíbrio tedioso e insosso nos mares? Sony. Os olhos de Morgan brilharam com uma luz estranha. Como esperado do soberano do céu Hoven. Eu não estava enganado sobre você. Esta é uma notícia que abalará o mundo inteiro. Exclamou Morgans, andando de um lado para o outro, empolgado, em seu escritório. Em seguida, bateu com a mão na edição mais recente e recém-impressa. Distribuam este relatório por todo o oceano, o mais rápido possível. Estas águas estagnadas estão finalmente fervendo. Como podemos deixá-las se acalmar agora? A era da revolta chegou. Os Morgans caíram na gargalhada. Título da primeira página. O soberano do céu Hoven. Derrota o Shichibukai Crocodile. O soberano do céu Hoven. Repele o vice-almirante do quartel-general da Marinha. Candidato a almirante. Coelho Rosa. Inúmeras newscalls em velocidade máxima partiram de todos os postos avançados da Agência Mundial de Notícias Econômicas, levando este relatório explosivo a todos os cantos do mar. Em cima da headline: Terra Santa. Maria Joyce. Aqui residia a mais alta autoridade do mundo. Dentro do castelo de Pangeia, em uma câmara luxuosa e espaçosa, estavam reunidos 5 homens idosos. Bang. Morgan S. Aquele desgraçado. Como ele se atreve a publicar uma reportagem dessas? Um velho com uma marca de nascença proeminente na testa e um bigode característico de 2 pontas atirou um jornal sobre a mesa, o rosto vermelho de raiva. São Topman Varkuri, Deus guerreiro da justiça. Acalme-se. Esta não é a primeira vez que Morgans ignora tudo por um furo de reportagem. Mas eu não esperava que ele fosse tão rápido, publicando antes mesmo de podermos elogiar Gion, afirmou gravemente outro homem idoso, de barba e cabelos compridos. São Marcos Mars, Deus guerreiro do meio ambiente. Será que é porque ele já estava rastreando aquele pirralho? Permitindo que ele obtivesse informações em primeira mão, questionou um velho com uma cicatriz no peito, cabelo loiro curto e barba. São Shepard de Júpiter, Deus guerreiro da agricultura. Uf, seu punk arrogante. Um velho careca, usando óculos e segurando uma espada famosa, bufou com raiva. Santo Etambaron Vênus Juro, Deus guerreiro das finanças. De qualquer forma, a partir de agora, não podemos mais ignorar esse pirralho. Soberano do céu Hoven, disse um velho de cabelos cacheados, barba espessa e bengala, pegando cartas de procurado de Hoven. São Jai Garcia Saturn, Deus guerreiro da ciência e da defesa. Capaz de usar múltiplos poderes de Akuma no Mi, repelir Gion, e matar Crocodile. Apesar de ser um pirralho, sua força não pode ser subestimada, comentou Mars, de barba longa, lentamente. Ele é só um pirralho que não sabe qual é o seu lugar. Nosso governo mundial existe há 800 anos. Já vimos tolos arrogantes e iludidos demais, zombou Varkuri. Comparados a esse pirralho, os 7 corsários são mais importantes. Com a morte de Crocodile, aquele idiota arrogante, as 7 figuras que serviam de detenção para outros piratas agora têm uma vaga. E ele foi morto por um pirata novato, nada menos. Isso prejudicará a reputação dos Shichibukais de intimidar os mares. Mesmo uma pequena rachadura, se ignorada, pode se tornar uma brecha irreparável. O equilíbrio dos mares não deve ser quebrado, afirmou Júpiter, de cabelos loiros calmamente. Daquela posição elevada, o chamado soberano do céu Hoven era insignificante. E se ele pudesse usar várias Akuma no Mi? E se ele pudesse repelir um candidato a almirante? Até mesmo os almirantes da marinha eram meros peões aos olhos deles. O que eles valorizavam era o equilíbrio dos mares. Isso não é difícil de resolver. Felizmente, aquele pirralho já tem uma notoriedade considerável, já que a notícia da derrota de Crocodile para ele se espalhou e não pode ser suprimida. Simplesmente elevamos a recompensa por sua cabeça a um nível inatingível para a maioria dos piratas. Isso diluirá o impacto negativo da morte de Crocodile. Quanto à derrota de Gion para Hoven, retirem dela o status de candidata a almirante como punição, declarou Saturn friamente. Os 7 piratas escolhidos como Shichibukais eram figuras infames, suas reputações eram usadas para intimidar outros piratas, criando um ponto de ancoragem entre o quartel-general da Marinha e os 4 imperadores, servindo ao objetivo do governo mundial de equilibrar os mares. Como a morte de Crocodile não podia ser escondida, eles simplesmente inflariam a reputação do pirralho que o matou. Ofereça uma recompensa absurdamente alta para aquele pirralho. E Gion, sua condecoração original seria naturalmente cancelada, substituída por punição. Distorçam a notícia de que Gion foi repelida, transformando-a em uma derrota esmagadora. Que o candidato ao almirante Gion se torne mais um degrau para sua fama. Ser derrotado por um pirata novato superpoderoso, capaz de derrotar um candidato ao almirante e com uma recompensa assustadora, não mancharia significativamente a reputação dos outros Shichibukai de intimidar os mares. E quanto à marinha estar sob escrutínio? A marinha era apenas um de seus violentos braços de imposição. Sua face era irrelevante. Quanto à tentativa de Crocodile de derrubar Alabasta, a culpa também é daquele pirralho. A filha de cobra, Nefertari Vivi, por acaso se juntou à sua tripulação, perfeita para criar uma narrativa. Defina sua tripulação pirata como um grupo extremamente maligno responsável por incidentes hediondos. O incidente de Alabasta foi, na verdade, uma tentativa da princesa Nefertari Vivi, em conluio com o soberano do céu Hoven dos piratas do Chapéu de Palha, de usurpar o trono de Alabasta.
Sob o poder combinado da Marinha e do Shichibukai Crocodile, embora isso tenha custado a vida de um Shichibukai e a derrota do ex-candidato a almirante Gion, eles resistiram até a chegada dos reforços do governo mundial, forçando os usurpadores a recuar e frustrando sua conspiração, mantendo assim a estabilidade de uma nação afiliada ao governo mundial. Nefertari Cobra, ao renegar seus parentes com justiça, defendeu a autoridade do governo mundial. Ele deve ser elogiado. Retirem o sobrenome Nefertari Vivi, continuou Saturn. Como a morte de Crocodile era irreversível, o escândalo de um Shichibukai tentando derrubar uma nação aliada teve que ser acobertado. Agora, eles tinham um pretexto perfeito. O anúncio de Cobra de que Vivi não era mais uma princesa, mas sim uma pirata, foi a desculpa perfeita para inventar uma nova narrativa. Excelente! Isso minimiza os danos. Quanto a elogiar a Marinha por lutar contra o soberano do céu Hoven, a derrota de Gion já é de conhecimento público. Portanto, elogie fortemente a suboficial-chefe e a capitã. Apresente-as como heroínas que protegeram o Rei Cobra durante sua retirada, resistiram até a chegada dos reforços do governo mundial e, em seguida, auxiliaram o governo mundial a repelir o soberano do céu Hoven. Essa suboficial-chefe promova-a diretamente a comandante do quartel-general da Marinha. Essa capitã promova-a diretamente a contra-almirante do quartel-general da Marinha, acrescentou Mars. Ele estava se referindo a Tashiji e Ina. Como a derrota de Gion já era conhecida, eles simplesmente escolheriam outros dois para serem os heróis que protegeriam a Cobra. Quanto ao mérito de repelir Hoven e salvar Alabasta, a Marinha não receberia. O governo mundial reivindicaria a intervenção direta. Isso não apenas encobriu o escândalo, mas também reforçou a autoridade do governo mundial. No entanto, Monk D. Luffy. D. de novo. A Marinha publicou um nome desse sem nossa permissão, disse Varkuri, pegando o cartaz de procurado de Luffy com a voz fria. A letra D era um tabu para o governo mundial. Até mesmo o rei dos piratas, Gold Roger, teve seu nome alterado para Gold Roger por decreto governamental. Monk. Esse é o sobrenome do Garp, não é? Se não fosse por construí-lo como um herói, e considerando o incidente com Dragon, resmungou-nos juro. Deixem que a Marinha lide com isso. Divulguem imediatamente este relato revisado dos eventos para o mundo inteiro. Espalhem a infâmia do soberano do céu Hoven por tentar derrubar Alabasta. Marquei-no como supremamente maligno. Façam com que a Marinha o prenda o mais rápido possível, eliminem qualquer impacto negativo. E selecionem imediatamente um candidato para preencher a vaga de Shichibukai. Mantenham o equilíbrio das três grandes potências, concluiu Saturn. Concordo. Quartel-General da Marinha. Bang. Malditos! Rugiu Sengoku com as veias saltando na testa enquanto lia as ordens dos 5 anciãos. Foi Crocodile quem tentou derrubar Alabasta, mas tudo acabou dando origem ao soberano do céu Hoven e a Nefertari Vivi. E como se não bastasse, a culpa foi transferida para a Marinha, enquanto o governo mundial se apresentava como os heróis que repeliram Hoven e protegeram uma nação aliada. Pelo menos Tashiji e Ina foram elogiadas. Não é o pior resultado possível, suspirou o vice-almirante Tsuru. Sengoku só pôde cerrar os dentes e aceitar. Afinal, a Marinha era apenas uma das faces públicas do governo mundial. No entanto, que recompensa impressionante! O governo realmente aumentou para esse valor, comentou Tsuru, pegando o novo cartaz de procurado. Esses velhos tolos, eles fariam qualquer coisa pelo seu tal equilíbrio. Quanto a capturá-lo, Aokiji não está na primeira metade da Grand Line? Deixe que ele resolva isso, resmungou Sengoku friamente. Entendido, Tsuru assentiu com a cabeça. Os cartazes de procurados, acompanhados do relatório oficial do governo mundial, espalharam-se pelos mares. Somado à cobertura bombástica anterior da Agência Mundial de Notícias Econômicas, o mundo inteiro estava em alvoroço. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 92. Novo mundo em algum lugar nos mares. Um navio colossal, semelhante a uma grande baleia branca, estava ancorado. Sua vela principal ostentava uma bandeira de caveira, uma caveira com um bigode branco em forma de crescente. Os piratas do Barba Branca, um dos 4 imperadores. Pops. Crocodile. Aquele cara se matou, relatou Marco, o comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca, segurando um jornal e um cartaz de procurado diante de um homem enorme. O homem, com mais de 6 metros de altura, um bigode branco em forma de crescente bem característico, o corpo adornado com inúmeros soros intravenosos, mas emanando uma aura incrivelmente aterradora, tomou um gole enorme de álcool de uma cabaça gigante. Pops, sua saúde. Você não pode beber mais. A equipe médica próxima entrou em pânico imediatamente. Gurararara. Eu sou Barba Branca. Meu corpo está ótimo, bradou o homem, aquele aclamado como o homem mais forte do mundo, um dos 4 imperadores, Barba Branca, Edward Nelgat. Crocodile. Aquele pirralho que ficava jogando areia na lata está morto, você disse? Os olhos de Barba Branca se desviaram ligeiramente ao olhar para a notícia que Marco segurava. Aquele jovem insolente que o desafiou, morreu na primeira metade da Grand Line? Morto por aquele pirata novato, soberano do céu, Hoven. Esse cara também derrotou o vice-almirante do quartel-general da Marinha, a candidata a almirante Coelho Rosa, e ainda tentou derrubar o reino de Alabasta e coluiu com a princesa deles. Esses novos novatos são realmente algo fora de série, comentou Marco, com os olhos refletindo o choque. A força da Coelho Rosa era algo que até mesmo ele precisava tratar com cautela. Mesmo assim, ela perdeu para aquela supernovata? A ascensão meteórica de Soberano do Céu Hoven foi muito mais dramática do que a estreia de Ace. Soberano do Céu, hein? Gurararara. Que pirralho arrogante. Barba Branca deu uma gargalhada sonora.
A recompensa que o governo mundial e os fuzileiros navais ofereceram por esse supernovato é ultrajante, continuou Marco, mostrando o cartaz de procurado de Barba Branca Jovem. Procurado vivo ou morto. Causa de extrema malícia. Mente por trás do incidente de Alabasta. Usuário de múltiplos poderes de Akuma no Mi. Possui a habilidade de caçar Akuma no Mi. O epítome da maldade e da violência. Inimigo público dos usuários de Akuma no Mi. Soberano do céu Jovem. Recompensa: 1 bilhão e 135 milhões de belis. Ao ver o cartaz, até Marco ficou profundamente chocado. Sua recompensa era apenas 1 bilhão e 374 milhões de belis. Mas isso se devia em grande parte à sua posição como comandante da primeira divisão dos piratas do Barba Branca, refletindo a ameaça representada pela influência de toda a tripulação do Barba Branca. A recompensa por esse homem era baseada unicamente na ameaça que ele representava individualmente, capaz de usar vários poderes de Akuma no Mi e ainda caçar Akuma no Mi. Pai, que tipo de poder é esse? Perguntou Marco a Barba Branca. Como usuário de Akuma no Mi, essa descrição naturalmente o preocupou. Esse poder me parece um pouco familiar, disse Barba Branca, com os olhos semicerrados em pensamento. Mas não precisa se preocupar muito. Mesmo que ele possa usar várias frutas, mas nem sempre é melhor. Barba Branca deu uma risada desdenhosa. Um Shichibukai morto. O governo mundial o rótula de malícia extrema e oferece uma recompensa absurda. Seja o quartel-general da Marinha ou piratas ambiciosos, todos estarão atrás desse homem. Se ele sobreviver ou for capturado, esses mares estão prestes a ficar muito turbulentos, refletiu Marco. Não se preocupem. Eu sou Barba Branca, declarou Barba Branca com uma gargalhada estrondosa. Em uma ilha remota no Novo Mundo, eles estão causando um verdadeiro alvoroço, hein? Luffy e o Soberano do Céu Jovem. Shanks riu gostosamente, segurando 2 cartazes de procurados. Procurado vivo ou morto. Participante do incidente de extrema malícia em Alabasta. Chapéu de palha Monk de Luffy. Recompensa: 300 milhões de belis. Chefe, olha, é o cartaz de procurado do meu filho. Aquele pestinha está com o Luffy. Um homem quase idêntico ao Usopp, exceto pelo nariz comprido, correu até eles, sorrindo e segurando o outro cartaz. Era o Yasop. Procurado vivo ou morto. Participante do incidente de extrema malícia em Alabasta. Atirador de elite Usopp. Recompensa: 35 milhões de belis. Hahaha. Com o Luffy, hein? Que dia feliz. Shanks riu. Mas a recompensa do Soberano do Céu Jovem, 1 bilhão e 135 milhões de belis. É uma cifra impressionante, comentou Lucky Rose, o cozinheiro dos piratas do Ruivo, dando uma mordida em uma grande perna de carne. Claramente, os fuzileiros navais e o governo mundial estão agindo contra o Soberano do Céu Jovem. O sorriso de Shanks desapareceu, e sua expressão ficou séria. Shanks, aquela recompensa, mais o fato de ele ter derrotado a Coelho Rosa. Se o governo mundial quiser capturá-lo, terá que enviar um almirante. Um oponente como esse, não é muito cedo para Luffy e sua tripulação enfrentarem? Um homem fumando um charuto, com os olhos penetrantes de inteligência apesar da aparência rude, se pronunciou. Vice-capitão dos piratas do Ruivo. Bem, Beckman. Deveríamos ir ajudá-los, chefe? Perguntou Lucky Rose a Shanks. Não precisa, respondeu Shanks após um momento de reflexão, expirando lentamente. Uma luz carmesim estonteante brilhou em seus olhos. Embora eu não consiga prever o futuro tão longe, minha intuição me diz que Luffy e sua tripulação não precisam da nossa ajuda agora, concluiu Shanks com um sorriso. Ah, é? Esse homem consegue lutar contra um almirante? Os olhos de Beckman se estreitaram. O aqui da observação de Shanks foi treinado ao seu limite absoluto, sendo capaz de vislumbrar o futuro. É claro que essa previsão se limitava a breves momentos, não a dias ou semanas. Mas como alguém que dominava essa forma avançada de aqui, uma extensão de seu sexto sentido, a intuição de Shanks era incrivelmente precisa. Quem sabe? Mas o Olhos de Gavião não disse que aquele homem poderia possuir um aqui ainda maior que o meu algum dia? Shanks riu, olhando para o cartaz de procurado de Jovem. Neste momento, o lado do Barba Branca é mais importante, afirmou Shanks, virando-se para Beckman. O mensageiro foi enviado. Devemos receber uma resposta em breve, confirmou Beckman. Primeiro Ace Teas, agora o Soberano do Céu Jovem. Será que a Era da Turbulência é realmente imparável? Shanks olhou para o mar, um poder incrível brilhando em seus olhos. Se for esse o caso, então, que seja a guerra. Em uma ilha em algum lugar da Grand Line. Zerralhalharra. Um dos Shichibukais está morto. Excelente. Um homem com vários dentes faltando, uma barriga grande e uma aura de pura malícia, soltou sua risada estrondosa característica. Era o homem que Ace estava caçando. Usuário da fruta negra, Barba Negra, Marshall de Teas. Um Shichibukai morto significa uma vaga. Essa vaga é minha. Os olhos de Barba Negra brilharam com uma ambição aterradora. Ei, Lafitte. Sua missão. Diga ao governo para reservar aquele posto de Shichibukai para mim. Ordenou Barba Negra ao seu navegador. Entendido, capitão. Onde nos encontraremos então? Respondeu Lafitte com um sorriso sinistro. Alabasta, é claro. Para me tornar um Shichibukai, preciso de uma cabeça valiosa. E por coincidência, essa cabeça de 1,1 bilhão de belis é uma grande pedra no sapato do governo. Derrubem-no e meu nome ecoará pelos mares. Essa posição de Shichibukai será definitivamente minha. Zerrarralha. Barba Negra gargalhou. Capitão, este é o cara que derrotou o Crocodile e é um candidato a almirante. Não será muito difícil? Perguntou Jesus Burgess, em tom de dúvida. O que há para temer? Enquanto ele for um usuário de Akuma no Mi, não representa uma ameaça para mim. No entanto, esse cara também ser capaz de caçar Akuma no Mi e usar múltiplas habilidades. Isso é interessante, ponderou Barba Negra, coçando o queixo. Tal habilidade deveria pertencer somente a ele, um usuário da fruta da escuridão com um corpo naturalmente especial.
Sentindo o poder da fruta da escuridão dentro de si, Barba Negra sorriu novamente. Contanto que fossem usuários de Akuma no Mi, ele não temia ninguém. Quaisquer que fossem os segredos que guardassem, ele acabaria descobrindo. Içar velas. As coisas vão ficar agitadas. Zerrarralha. Barba Negra riu. Em algum ponto da Grand Line, o Going Merry seguiu viagem. Após alguns dias de descanso, Robin e sua tripulação voltaram a navegar. Vivi e Robin agora faziam oficialmente parte da equipe. Carol, no entanto, havia sido deixado para trás em Alabasta para liderar os grupos de patos de bico pintado. Robin, e isso é ruim. Nami, que acabará de comprar um jornal, correu de repente em direção a Robin, gritando e com o rosto pálido. Recompensas. Eu também tenho uma recompensa. Nami exclamou, olhando para Robin com os olhos marejados. Recompensa? Ao ouvir a palavra, Luffy saltou imediatamente de seu assento especial. Ha. Aumentou. Minha recompensa é de 300 milhões de belis. Luffy gargalhou, erguendo seu novo cartaz de procurado com as mãos na cintura. Eu também tenho uma recompensa? 100 milhões de belis? Nada mal, comentou Zoro com um sorriso de canto, olhando para o próprio pôster. Procurado vivo ou morto. Participante do incidente de extrema malícia em Alabasta. Caçador de pirata Roronoa Zoro. Recompensa 100 milhões de belis. Porque eu também tenho uma recompensa. 35 milhões de belis. Os fuzileiros navais vão atrás de mim, gritou Zop, agarrando a cabeça em pânico. Eu também tenho uma recompensa de 30 milhões de belis. Nami fungou, olhando para Robin. Procurado vivo ou morto. Gata ladra Nami. Recompensa, 30 milhões de belis. Ei, e eu? Será que ganhei uma recompensa pela minha cabeça? Gritou Sanji, correndo ao ouvir os 100 milhões de Zoro. Sim, aqui está o seu. Perna negra, Sanji. Recompensa, 50 milhões de belis, respondeu Usopp, entregando o pôster de Sanji. Usopp, inicialmente abatido com sua própria recompensa, agora exibia uma expressão estranha. Como é que é tão mais baixo do que o daquele cabeça de musgo? Sanji rugiu furiosamente, arrancando o pôster das mãos. Mas, no instante em que o viu, congelou. Quem é esse? Gritou Sanji, encarando seu cartaz de procurado. Ao contrário dos outros que continham fotografias, o cartaz de Sanji exibia um esboço incrivelmente abstrato e tosco. Ha. Parece exatamente com você, sobrancelhas cacheadas. Zoro olhou para o desenho e caiu na gargalhada. Até Robin teve dificuldade em conter uma risada. Parece que mesmo com uma recompensa anterior, Sanji não conseguiu escapar desse destino. Você é cego. Cabeça de musgo. Ao ouvir Zoro, Sanji, que já estava furioso, perdeu completamente a cabeça. O Haki do armamento revestiu sua perna enquanto ele desferia uma série de chutes em Zoro. Ele se parece muito com você, senhor. 50 milhões, provocou Zoro, imbuindo o Vado Ichimonji com Haki enquanto aparava os ataques de Sanji, continuando a zombar dele com o valor da recompensa. Observando Sanji e Zoro lutarem, os olhos de Robin brilharam pensativamente. Após despertar o Haki do armamento, Sanji também dominou prematuramente a perna diabólica. Mais importante ainda, à medida que Sanji despertava o Haki, seus genes do exoesqueleto modificado também despertavam lentamente. Esse despertar não foi instantâneo, mas gradual. No momento, as modificações de força e resiliência de Vinsmoke Jude estavam despertando. O exoesqueleto completo só se manifestaria quando esses genes estivessem totalmente despertados. Não é de admirar que a resistência física de Sanji na história original, apesar de não possuir uma característica física específica como Luffy ou Zoro, nunca tenha ficado significativamente atrás da deles. E eu? Ganhei uma recompensa? Chopper pulou animadamente na direção de Robin. Desculpe, Chopper, ainda não. Robin respondeu, acariciando suavemente a pelagem macia de Chopper com um sorriso. Como Chopper não apareceu em público durante o incidente de Alabasta, apenas os membros da Era Mar do Leste receberam novas recompensas desta vez. É claro, havia mais uma pessoa. Tem uma recompensa, 110 milhões de belis? Vivi olhou fixamente para o cartaz de procurada. Procurado vivo ou morto. Principal instigador do incidente de extrema malícia em Alabasta. Princesa da malícia Vivi. Recompensa, 110 milhões de belis. Espere um minuto. O que é esse incidente de Alabasta de extrema malícia? Nami de repente percebeu a familiaridade da expressão. Após lerem o artigo de jornal que acompanhava a matéria, toda a tripulação ficou em choque. Como foi que eles se tornaram aqueles que tentaram derrubar o governo de Alabasta? São apenas as táticas de sempre do governo mundial, comentou Robin com desdém. Graças à reportagem da Agência Mundial de Notícias Econômicas, minha derrota de Crocodile e a repulsão de Gion não puderam ser acobertadas. Além disso, com você se juntando a nós, Vivi, eles simplesmente decidiram colocar toda a culpa em nós. No entanto, essa recompensa. Robin pegou seu próprio cartaz de procurado. Não são cerca de 113,5 milhões de belis, semelhante à recompensa da Vivi? Xixi. Minha recompensa é maior que a sua agora, Robin. Luffy sorriu alegremente, interpretando o número errado mais uma vez. Você pode cometer o mesmo erro duas vezes, Luffy. São 1 bilhão e 135 milhões de belis, corrigiu Robin com um sorriso. Luffy também havia interpretado mal sua primeira recompensa. Ao ouvirem o número correto, até Zoro e Sanji pararam de brigar instantaneamente. Todos olharam fixamente para Robin e em seguida gritaram em uníssono. 1 bilhão? Chopper e Usopp se abraçaram, gritando. 1 bilhão. Nami e Vivi exclamaram, olhando fixamente para Robin. Com uma recompensa dessas, os próximos que eles enviarem serão almirantes, comentou Robin com um sorriso confiante nos lábios. Almirantes? Ao ouvir a palavra, até Robin sentiu um leve tremor. Mas ao ver a postura calma e serena de Robin, a própria inquietação de Robin foi diminuindo gradualmente.
Robin olhou pensativamente para o seu cartaz de procurado. Parece que o governo mundial agora me tem completamente na mira. Mas tudo ainda estava dentro do plano de Robin. Em breve, eles chegariam a Skipieia, um lugar além do alcance do governo mundial. Assim que ele obtivesse a Goro Goro no Mi, com base em suas projeções do poder ideal das Akuma no Mi, mesmo que Aokiji os atacasse com toda a sua força sem se conter, eles ainda poderiam escapar. Quanto à Barba Negra, antes de chegar a Skipieia, Robin lançou um olhar para Luffy. Por meio de sua ligação espiritual, os poderes de Robin e Luffy estavam conectados. Embora Robin não tivesse equipado a característica da Gomu Gomu no Mi ainda não despertada, ao transmitir poder espiritual para Luffy através do revestimento ao Shoku, Robin recebeu algum feedback daquela que é considerada a fruta do diabo mais poderosa. Ou seja, eles podem nem sequer encontrar o usuário da fruta da escuridão. Nika e a fruta escura pareciam ser polos opostos completos. Nika concedeu-lhe uma imaginação ilimitada, lutando com absoluta liberdade. A fruta negra eliminou todas as habilidades, possivelmente até mesmo a imaginação e o desejo, completamente oposto. Além disso, ambas as frutas possuíam vontades próprias fortes, escolhendo seus mestres. E com base no comportamento de Nika, essa vontade poderia influenciar os eventos de forma sutil. Apesar de ter sido obtida pelo governo mundial, ela foi roubada por Shanks, levada para a Vila Foosha e comida por Luffy. Robin percebeu pela vontade da fruta que ela e a fruta da escuridão pareciam ter algum tipo de acordo tácito. Evitar um confronto direto até que ambos os seus mestres tivessem amadurecido completamente. Na história original, Luffy e Barba Negra, embora tenham se encontrado, nunca chegaram a se enfrentar de fato devido a várias coincidências. Agora com Robin como um fator inesperado, talvez as duas frutas nem permitam que seus usuários se encontrem prematuramente. Interessante. Os segredos deste mundo ficam cada vez mais interessantes. Robin sorriu. No instante seguinte. Bum! Capítulo 93. Lá no alto, os destroços de inúmeros navios materializaram-se subitamente do céu, puxados pela gravidade, despencando em direção ao Going Merry. Um navio, caindo do céu, Chopper e Usopp gritaram, agarrando-se um ao outro em pânico. Nami e Vivi se agarraram instintivamente a Robin, buscando conforto e segurança. Vocês duas, se continuarem me agarrando assim, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Robin deu uma risadinha, olhando para Nami e Vivi agarradas a ele como polvos. Embora fosse agradável sentir seus corpos macios e trêmulos pressionados contra ele, Robin certamente não queria que aqueles destroços caíssem sobre o Merry. Deixe comigo, declarou Zoro, com um brilho carmesim escuro reluzindo em seus olhos. Tendo despertado completamente o reino do corte de aço e o Haki do armamento, ele estava confiante de que poderia cortar através desses destroços já dilapidados. Há algumas informações interessantes nesses destroços. Se você os cortar em pedaços, tudo será destruído, respondeu Robin com um sorriso. A esgrima de Zoro, ao contrário da fusão de dureza e suavidade de Mihawk, era toda sobre poder absoluto e força destrutiva. Se Zoro interviesse, todos os documentos a bordo seriam obliterados. E havia um mapa de Skipieia lá em cima. Vivi, a decisão é sua. Sua força aumentou tanto agora, mas você ainda se agarra a mim como a Nami faz, provocou Robin, olhando para Vivi com um sorriso carinhoso. Corando levemente por ter sido chamada a atenção, Vivi fez beicinho. Sua personalidade não era tão naturalmente tímida quanto a de Nami, mas, tendo finalmente se livrado do imenso fardo de Alabasta, seu lado juvenil de 18 anos, recém-apaixonada, havia emergido. Ela adorava estar perto de Robin e não perderia uma oportunidade como essa. Ao ouvir o comentário de Robin, Nami também não soltou. Em vez disso, o abraçou ainda mais forte, franzindo o nariz de forma adorável. Quando se tratava de ajudar Robin, ela superava sua timidez natural. Mas em situações como essa, ela também demonstrava seu lado feminino. Vivi olhou para os destroços, que se aproximavam rapidamente do Merry, e então estendeu lentamente uma mão delicada. Tempestade de areia. Uma pequena tempestade de areia se formou na mão direita de Vivi. Com um movimento rápido do pulso, ela liberou o poder de sua fruta da areia. Uma enorme tempestade de areia se materializou instantaneamente sobre o mar, engolfando todos os destroços do navio que caíam. Sob o controle de Vivi, a tempestade de areia se afastou do Merry, espalhando os destroços pelo oceano próximo. Robin, e agora? A brisa do mar vai intensificar a tempestade de areia e eventualmente ela sairá do meu controle, gritou Vivi, mantendo o controle de seu poder da Akuma no Mi, olhando para Robin. A fruta da areia transformava seu usuário em um humano da tempestade de areia. Conjurar tempestades de areia era o aspecto de desastre natural da fruta do tipo Logia. Teoricamente, a tempestade de areia poderia continuamente extrair energia das correntes de ar oceânicas, tornando-se cada vez mais forte. A desvantagem era que uma vez que ultrapassasse o controle do usuário, tornaria-se incontrolável. Sem problema. O Haki da observação de Robin se espalhou. Sopro branco. Um rastro de fumaça, imbuído de Haki, disparou em direção à tempestade de areia criada por Vivi, arrancando o mapa dos destroços com precisão. Esta é a única coisa que tem valor, afirmou Robin, examinando o mapa em suas mãos. Quanto à tempestade de areia, Zoro, acabe com ela, instruiu Robin. Uma tempestade de areia descontrolada no mar, ganhando força com as correntes de ar, poderia causar problemas se Vivi perdesse o controle. Essa também foi uma boa oportunidade de treinamento para Zoro. Entendi. Zoro sorriu ferozmente, observando a tempestade de areia agora descontrolada se expandir rapidamente à medida que absorvia mais ar. Estilo de 3 espadas Onigiri. O Haki do armamento revestiu instantaneamente suas 3 espadas, um poder demoníaco desconhecido que as fortaleceu ainda mais.
Com um poderoso golpe de salto, Zoro rasgou a tempestade de areia sobre o mar, fazendo-a explodir para fora. Um espadachim capaz de cortar aço ao ouvir o sopro da tempestade de areia, poderia segui-lo e aniquilá-la completamente. Os destroços do navio, apanhados pela tempestade de areia que se dissipava, desintegraram-se completamente, os seus restos caindo no mar e afundando lentamente. Robin sorriu ao ver o aumento do poder de combate de Zoro. Após despertar o Haki, a aura azura de Zoro também se fortaleceu. Essa característica especial poderia até mesmo apresentar alguma sinergia com o Haki do Conquistador, permitindo que Zoro acessasse uma fração de seu poder. Não é de admirar que Zoro tenha conseguido usar o Conquistador infundido durante a guerra de Onigashima logo após despertá-lo, foi graças a essa aura azura. Os olhos de Robin brilharam. Essa característica especial reservava mais surpresas do que ele imaginava inicialmente. Ao verificar o progresso da instalação, percebeu que já estava mais da metade concluída, em breve, estaria totalmente equipada. No entanto, a força atual de Zoro ainda era muito baixa, ele ainda não conseguia controlar totalmente o poder avassalador do Haki do Conquistador. Ele estava canalizando apenas uma pequena fração disso usando sua aura azura. Mas mesmo assim, como a potência mais dominante nos mares, até mesmo uma pequena porção elevava significativamente o poder de ataque de Zoro. O ataque desesperado e total de Zoro, impulsionado pelo consumo de sua energia para canalizar aquela pequena parcela de Haki do Conquistador através de sua aura azura, era atualmente o ataque individual com maior potencial entre os membros originais do trio de monstros do Chapéu de Palha. Este mapa é? Perguntou Nami curiosa, olhando para o mapa na mão de Robin. Um mapa de uma ilha no céu. Skipieia, respondeu Robin com um sorriso. Skipieia. Ao ouvirem esse nome incrível, Luffy, Usopp e Chopper, o trio de aventuras da tripulação, se animaram instantaneamente com os olhos brilhando. Você quer dizer que aquele navio caiu de Skipieia? Perguntou Luffy com os olhos brilhando intensamente. A lendária Ilha do Céu, será que ela realmente existe? Sanji, mesmo tendo ouvido histórias sobre Skipieia, ainda achava difícil de acreditar. Skipieia definitivamente existe, confirmou Robin com um sorriso confiante. Ao ouvir Robin dizer isso, todos acreditaram imediatamente nele. As palavras de Robin nunca estavam erradas. Se ele dizia que existia, com certeza existia. Yos, está decidido. Vamos para Skipieia. Estou sentindo o cheiro de uma grande aventura, gritou Luffy com os olhos brilhando. Não seja boba. Nosso curso já está definido. A próxima ilha é uma ilha do outono, interrompeu Nami, erguendo log pose em seu pulso. Por que está apontando para cima? Nami exclamou boquiaberta, encarando a agulha log pose, que agora apontava diretamente para o céu. Está presa a uma ilha com um campo magnético mais forte, sobrescrevendo o registro anterior. Exatamente como Robin disse, Skipieia realmente existe, comentou Robin, olhando para o céu, com os olhos brilhando de curiosidade. Muito bem. Podemos ir para Skipieia. Luffy, Chopper e Usopp comemoraram, abraçando-se pelos ombros uns dos outros e pulando no convés. Mesmo que Skipieia exista, como vamos chegar lá? Fica no céu. A habilidade do Robin permite que ele voe, mas ele não consegue nos carregar tão alto. Nami apontou com as mãos na cintura. É HH? Os rostos de Luffy, Chopper e Usopp se contorceram instantaneamente em decepção. Seus 3 idiotas. Estão tentando matar o Robin de trabalhar? Nami, percebendo que o trio havia planejado inconscientemente que Robin os levasse voando, instantaneamente assumiu sua forma furiosa e de dentes afiados e os repreendeu. Os poderes da Akuma no Mi consumiam uma energia imensa. Mesmo que Robin fosse incrivelmente forte, sua energia não era infinita. Ele não conseguiria carregá-los todos até uma suposta Ilha do Céu. Esses tolos. Tentando exaurir a Robin. Robin, leve-nos para Skipieia. Luffy correu imediatamente até ele, abraçando sua perna. É o pedido que fazemos desde sempre, implorou Usopp. Robin, podemos? Chopper olhou para Robin com olhos arregalados e esperançosos. Claro, deixe comigo, respondeu Robin, pegando o adorável Chopper no colo e bagunçando seu pelo. Tudo bem. Luffy e Usopp comemoraram imediatamente, abraçando-se. Os olhos de Chopper se curvaram em crescentes de felicidade. O progresso de equipar a característica para os 3 avançou mais um passo. Mas como exatamente chegamos lá? Perguntou Nami curiosa, agora que Robin havia concordado. Ela naturalmente não se oporia. Para chegar a Skipieia, precisamos navegar por uma correnteza ascendente, explicou Robin simplesmente. Corrente de engravidar? A tripulação parecia ainda mais curiosa. Nami, em especial, tinha os olhos brilhando. Tais fenômenos oceânicos desconhecidos a fascinavam. Isso mesmo. É uma corrente ascendente incrivelmente poderosa que pode jorrar direto para o céu. Cavalgando nessa corrente, podemos chegar a Skipieia. Robin deu uma risadinha. Incrível. O mar é realmente incrível, exclamou Usopp. Mas onde encontramos um fluxo de arremesso? Sanji fez a pergunta crucial. Para encontrar um riacho de retorno, primeiro precisamos ir a uma certa ilha. Alguém lá sabe como encontrar um? Robin respondeu com um sorriso. Incrível. Então vamos logo. Luffy insistiu impacientemente. Mas Robin, se formos para aquela ilha, o log pose não vai resetar? Nami apontou para o pulso. Já que Robin decidiu ir para Skipieia como navegadora, Nami naturalmente precisava garantir que todos os preparativos fossem feitos minuciosamente. Robin, Luffy, Usopp e Chopper olharam suplicantes para Robin novamente. Relaxem. Só precisamos sair daquela ilha antes que o log pose registre completamente seu magnetismo. Robin os tranquilizou com um sorriso. O nome daquela ilha é Jaya. Robin olhou para o percurso à frente.
Esta ilha Jaya era, na verdade, a parte remanescente da massa de terra que fora lançada ao céu por uma corrente ascendente há 400 anos, tornando-se parte de Skipjeia. A porção de Jaya no céu, devido à escassez de terras em Skipjeia, era reverenciada pelos habitantes de Skipjeia como a Terra de Deus. Isso acabou levando a uma guerra de 400 anos entre os nativos originais de Jaya e os habitantes de Skipjeia pela posse de terras. Característica adquirida: rota, caminho para a ilha Jaya. Assim como aconteceu ao encontrar Chopper, depois de criar laços com a tripulação do Chapéu de Palha, o sistema agora podia exibir rotas relacionadas a destinos importantes que alteravam o enredo. Desta vez, Robin nem precisaria roubar o log pose da Aliança Saruyama. Falando nisso, aquele macaco de resgate Mazira nem apareceu para resgatar os destroços que estavam caindo. Robin nem se deu ao trabalho de usar seu aqui para procurá-lo. Eles encontrariam aquele sujeito interessante em breve, de qualquer forma. Içar velas. Sob o comando de Robin, seguindo suas instruções, o Going Merry rumou para a ilha de Jaya. Não muito longe da posição do Going Merry, em outra parte do mar, um navio com uma figura de proa em forma de macaco seguiu em frente. Chefe, por que não fomos resgatar aquele navio destroçado lá atrás? Perguntou um dos tripulantes ao homem que se parecia muito com um macaco. Este era o capitão dos piratas Mazira, um homem que ganhava a vida recuperando destroços de navios, famoso por se gabar de que podia recuperar um navio, afundá-lo novamente e depois recuperá-lo mais uma vez, o rei da recuperação, Mazira. Idiota! Você não viu a bandeira de caveira naquele navio? Exclamou Mazira com uma gota de suor frio na testa. Eram os piratas do Chapéu de Palha. Os olhos de Mazira se arregalaram de terror. Naquele navio está o homem que orquestrou sozinho o incidente de Alabasta de extrema malícia. Derrotou um dos 7 Shichibukai, e até mesmo fez a marinha sofrer uma derrota. O homem com uma recompensa de 1.135 bilhões de belis, o super grande pirata soberano do céu, Robin. O rugido aterrorizado de Mazira fez estremecer a espinha de sua tripulação. 1,1 bilhão de belis? Aquele monstro assassino em massa que quase derrubou um reino inteiro. Os tripulantes de Mazira caíram em prantos de medo. E aquela tempestade de areia que surgiu do nada mais cedo, deve ter sido obra daquele super pirata. Pense bem, um monstro que pode desencadear desastres naturais e matar sem pestanejar. Se fossemos resgatar destroços perto do navio dele, e ele ficasse minimamente irritado, estaríamos todos perdidos. Mazira ainda sentia um terror persistente. Por sorte, notícias sobre o soberano do céu Robin estavam circulando por todos os lados ultimamente, ele havia reconhecido o homem. Caso contrário, teriam morrido sem nem saber por quê. Ainda bem que você o reconheceu, chefe. Nós não fomos lá. Quase morremos. Dizem por aí que ele é um monstro assassino em massa que matou 100 mil pessoas. Bobagem. Ouvi dizer que era 1 milhão. Seja como for, escapamos da morte. Os tripulantes desabaram no convés, com as pernas balmas de alívio. Esse era o super pirata que quase derrubou um reino, um assassino em massa. Mas chefe, a direção da navegação deles. Nesse instante, um tripulante, percebendo algo tardiamente, deu um suspiro de terror. É a ilha Jaya, gritou o tripulante, encharcado de suor frio e horrorizado. O quê? A testa de Mazira também ficou coberta por inúmeras gotas de suor frio, seus olhos arregalados de terror. Aquele pirata superpoderoso, está indo para a ilha Jaya? Rápido! De volta à base. Contenha ao chefe esta notícia. Mazira ordenou imediatamente aos seus homens, navegando freneticamente de volta para a ilha de Jaya, tomados pelo terror. Olha, aquela é a ilha Jaya? Perguntou Nami, sorrindo ao avistar a ilha e a cidade sobre ela. Isso mesmo. Muktown na ilha Jaya, confirmou Robin com um sorriso, olhando para a cidade. Que cidade bonita, comentou Luffy de seu assento especial, sorrindo. Não parece uma cidade turística para vocês, acrescentou Usopp entusiasmado. Cidade turística. Ao ouvir isso, Chopper ficou imediatamente animado. Sim, com certeza. Dá vontade de relaxar e curtir a vida, concordou Nami, sorrindo. Mas se tem essa vibe de resort, por que se chama Muktown? Perguntou Vivi a Robin, percebendo que algo estava errado. Por falar nisso, sou só eu, ou todos aqueles navios ancorados no porto são navios piratas? Usopp apontou para as inúmeras embarcações piratas. Porque este lugar é uma cidade turística onde os piratas podem relaxar, gastar extravagantemente e se divertir, explicou Robin, adotando sua clássica expressão de vilão. Kug, Usopp e Chopper, a dupla covarde, se agarraram um ao outro instantaneamente, aterrorizados. Nami e Vivi também agarraram Robin. Ao ver Vivi agarrada a ele deliberadamente, Robin sorriu afetuosamente e, em seguida, voltou seu olhar para Muktown. Seu aqui da observação se espalhou. Os lábios de Robin se curvaram para cima. Como esperado. Nenhuma presença extremamente marcante. Barba Negra não está aqui. Mas, de qualquer forma, o alvo de Robin ao vir para cá não era Barba Negra. Muito bem. Vamos encontrar um bar, sentar e comprar alguns suprimentos. Sanji, isso fica por sua conta, instruiu Robin. Deixa comigo. Sanji sorriu. Em breve, o Going Merry atracou no porto de Muktown. Bang. Crash. Assim que atracaram viram, Muktown estava repleta de piratas. E eles eram propensos à violência à menor discordância, tornando a cidade incrivelmente caótica. Nós vamos mesmo entrar nessa cidade? Ela está cheia de piratas cruéis. Usopp e Chopper se abraçaram novamente, aterrorizados. Nesse instante, todos os olhares em Muktown se voltaram para o recém-chegado Going Merry. Kug, ao verem tantos piratas olhando para eles, Chopper e Usopp ficaram ainda mais assustados. Mas no instante seguinte, são os piratas do Chapéu de Palha.
Monk D. Luffy do Chapéu de Palha. O homem dos 300 milhões de belis. Idiota. O Chapéu de Palha é que é o verdadeiro assustador? Esse navio também tem. O homem com uma recompensa de 1 bilhão e 135 milhões de belis. O super grande pirata assassino em massa. Soberano do céu Hoven. Mooktown imediatamente entrou em alvoroço. Todos os piratas olharam com medo para o Going Merry. Chopper e Usopp piscaram. Então eles se lembraram. O pirata mais temido de todos estava bem ali no próprio navio deles. Capítulo 94. Ilha Jaya, cidade simulada. Este lugar era um refúgio específico para piratas gastarem extravagantemente e darem vazão aos seus desejos. Muitos piratas cruéis se reuniam aqui, gastando livremente suas riquezas saqueadas e dando vazão aos seus instintos mais primitivos. Consequentemente, confrontos entre tripulações piratas e incidentes violentos eram frequentes. Numerosos piratas com recompensas na casa das dezenas de milhões, figuras infames nesta região marítima, vinham aqui para se divertir. Violência e desejo, essas eram as características que definiam a cidade. Todos os piratas aqui se entregavam aos seus impulsos mais sombrios. A arrogância e a agressividade eram desenfreadas. Mas naquele momento todos aqueles piratas olhavam aterrorizados para o grupo que desembarcava do Going Merry. Não há engano. Ele é exatamente igual ao Cartas de Procurado. Não pode estar errado. Aquele homem é realmente aquele que orquestrou a catástrofe de Alabasta. Quase derrubou um reino inteiro. Matei um dos 7 Shichibukais, Sir Crocodile. E derrotou um figurão do quartel-general dos fuzileiros navais, um candidato a almirante. O homem de extrema maldade e violência. Recompensa, 1 bilhão e 135 milhões de belis. Soberano do céu Hoven. Inúmeros piratas em Mooktown olharam com medo enquanto Hoven desembarcava do navio. Alguns, mais covardes, já choramingavam com ranho e lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentavam fugir de Mooktown. Soberano do céu Hoven. O super pirata mais infame e aterrorizante dos mares atualmente. Corria o boato de que esse pirata era tão cruel e violento que massacrava pessoas à menor provocação. Este era o homem que podia matar um Shichibukai. Derrote um candidato a almirante da marinha de alta patente. Contra um homem assim, até mesmo a marinha provavelmente precisaria enviar um almirante para tentar capturá-lo. Ele estava em um nível completamente diferente do deles. Se um super pirata tão cruel estivesse de mau humor e resolvesse causar destruição por aqui, todos eles estariam perdidos. Quanto a desfrutar dos prazeres de Mooktown, suas vidas eram muito mais importantes. Içar velas. Correr. O soberano do céu Hoven aterrissou em Mooktown. Idiota. Por que suas pernas estão bombas? Você quer morrer ficando para trás? Muitos piratas correram de volta para seus navios. Alguns estavam tão aterrorizados que suas pernas cederam, precisando que seus companheiros de tripulação os arrastassem a bordo em um instante. Muitos dos navios piratas que estavam atracados no porto de Mooktown fugiram como se suas vidas dependessem disso. Hoven. Incrível. Chopper e Usopp, ao testemunharem a mera aparição de Hoven fazer tantos piratas cruéis fugirem aterrorizados, piscaram, com os olhos brilhando de admiração enquanto olhavam para Hoven. Essa sim é uma aura de pirata incrível. Os olhos de Luffy, Zoro e Sanji também brilharam. Tal aura que fazia inúmeros piratas tremerem e fugirem só por aparecer, era incrivelmente inspiradora. O próprio Hoven sentiu-se bastante satisfeito. Com tamanha infâmia e uma recompensa como essa, nenhum tolo ousaria se meter com ele em alto mar. E vendo aqueles piratas fugindo às pressas com lágrimas e ranho escorrendo de medo de seu nome, ao lado dos olhares de adoração de Luffy e dos outros, Hoven sentiu uma onda muito satisfatória de força espiritual. Seu disposto melhorou ligeiramente novamente. Hoven então liderou seus companheiros de tripulação até Mooktown. Usopp e Chopper estufaram o peito, caminhando orgulhosamente atrás de Hoven enquanto entravam. Embora muitos piratas covardes tivessem fugido, alguns, mais ousados que outros, permaneceram. Eles queriam testemunhar a presença daquele que agora era o pirata mais infame dos mares, curiosos para saber o que ele pretendia fazer em Mooktown. É claro que ser ousado não significava ser suicida, eles mantinham uma distância segura, observando nervosamente cada movimento do super pirata, prontos para fugir ao menor sinal de problema. Alguns piratas também compararam os companheiros de tripulação de Hoven aos seus cartazes de procurados. Monk D. Luffy do Chapéu de Palha, recompensa de 300 milhões de belis. Caçador de piratas Roronoa Zoro, recompensa de 100 milhões de belis. Mais de 100 milhões de participantes naquele incidente de maldade extrema. Ao ouvirem a discussão sobre suas recompensas, Luffy e Zoro sorriram. E o atirador Usopp, recompensa de 35 milhões de belis. Para ser o atirador de elite da tripulação do soberano do céu Hoven, ele também deve ser incrível. Ao ouvir isso, Usopp estufou o peito ainda mais, com um sorriso de orelha a orelha incontrolavelmente estampado no rosto. Chopper observava com imensa inveja. Chopper também queria uma recompensa. Percebendo os sentimentos de Chopper, Hoven o pegou e o colocou em seu ombro. Olha, aquele tá no Ki. Está no ombro do soberano do céu Hoven. É o animal de estimação do soberano do céu, exclamou um pirata. Eu sou uma rena, seu desgraçado. As orelhas de Chopper se mexeram e ele se irritou imediatamente com o comentário. Tum! O pirata que falava desabou imediatamente paralisado de medo, olhando aterrorizado para Chopper. Então desmaiou completamente. Não foram as palavras de Chopper que o assustaram. Foi quando percebi que aquela rena era o animal de estimação do soberano do céu Hoven. Poder sentar no ombro daquele super pirata significava que era algo muito privilegiado. Se a rena se irritasse e isso por sua vez irritasse o soberano do céu Hoven, sua morte seria inimaginavelmente horrível. Só de pensar nisso, ele desmaiou. Um tanuki falante. Idiota. É uma rena. Senhor Rena.
Você quer morrer? Não nos arraste para o fundo do poço com você. Ao ver o pirata que assustara desmaiar e os outros olhando para ele com terror, alguns até o chamando de Lord Rena, Chopper piscou. Mesmo que me chamem de Lord Rena, isso não vai me fazer feliz. Seus bastardos, declarou Chopper, embora estivesse praticamente dançando de alegria no ombro de Hoven. Ele está encantado. Os piratas entenderam imediatamente e começaram a cobrir Chopper de elogios bajuladores, fazendo-o sorrir de orelha a orelha. O progresso no equiparação de frutas humano-humano aumentou significativamente. Hoven deu uma risadinha, observando o alegre Chopper. E a gata ladra na 30 milhões de belis. Que estranho. Onde está o Sanji, perna negra? Não vejo. Alguém na multidão murmurou algo incerto. Embora silencioso, Sanji, com seu aqui da observação despertado, não deixou passar nada. Que pena, aquela foto realmente se parecia com você, sobrancelhas cacheadas, Zoro riu baixinho. Seu cabeça de musgo desgraçado. Sanji imediatamente se incendiou como se estivesse em chamas. Perna diabólica. A perna direita de Sanji explodiu em chamas enquanto ele girava. Armamento. Zoro desenhou Vado e Shimonji, infundindo-o com Aki. Bum. Sanji e Zoro recomeçaram a lutar imediatamente. A força aterradora do choque fez os olhos dos piratas ao redor saltarem das órbitas. Esse deve ser o Sanji Perna Negra? Será esse o poder do caçador de piratas e da perna negra da tripulação do soberano do céu Hoven? Eles estão em um nível completamente diferente do nosso. Os piratas assistiram aterrorizados à batalha devastadora. Perna diabólica, aqui do armamento, os golpes de um espadachim, esse poder, para piratas que operavam principalmente nas águas ao redor de Mocktown, parecia pertencer a uma dimensão completamente diferente. Podem jogar à vontade. Mas depois que terminarem, lembrem-se de comprar os materiais, comentou Hoven casualmente sem se virar. Entendido. Ao ouvir Hoven, Sanji e Zoro imediatamente estremeceram, pararam de lutar, ficaram em posição de sentido e confirmaram a ordem em voz alta. Eles sabiam que Hoven normalmente não se intrometeria em suas discussões, contanto que cumprissem as tarefas que lhes foram atribuídas. Embora Hoven não tivesse mencionado essa regra explicitamente com frequência, depois de serem brutalmente treinados por ele, ela se tornou um reflexo muscular intrínseco tanto para Sanji quanto para Zoro. Assustador. Hoven, o soberano do céu, disse apenas uma frase, e Perna Negra e Caçador de Piratas ficaram imediatamente intimidados. Quão forte é esse homem? Que medo! É assim que se comporta um pirata lendário e superpoderoso. Ao verem a reação de Zoro e Sanji, a multidão de piratas ficou ainda mais aterrorizada, recuando instintivamente ainda mais do grupo de Hoven. Ei, olhem aquela mulher. É a princesa da malícia Vivi, com uma recompensa de 110 milhões de belis. Juntamente com o soberano do céu Hoven, ela tentou derrubar o governo de Alabasta, a antiga princesa de Alabasta. Alguns piratas reconheceram Vivi, com gotas de suor frio escorrendo por suas testas. Vivi não demonstrou nenhuma reação externa, mas seus pequenos punhos se fecharam com força. Princesa da malícia. Embora fosse o governo mundial quem a difamava, a ela e a Hoven, ouvir esse título ainda magoava Vivi, que amava profundamente seu país, Alabasta. Hoven? Vivi sentiu uma mão quente cobrir a sua e olhou para cima, vendo o sorriso radiante de Hoven. Relaxe. Eu farei com que eles paguem por isso, disse Hoven, olhando para Vivi com um sorriso tranquilizador. Você não precisa se preocupar com eles. Eles só estão repetindo o que leram no noticiário, respondeu Vivi comovida, mas sem querer que a reputação de Hoven piorasse ainda mais por causa dela. Foi justamente por causa da situação dela que Hoven passou a ser rotulada como uma pirata cruel, assassina em massa e destruidora de nações. Se a infâmia dele aumentasse por causa dela, Vivi se sentiria ainda mais culpada. Esses são apenas peixes pequenos. Quando eu te ajudar a se vingar, com certeza irei atrás da fonte que te impôs esse nome, declarou Hoven com uma luz carmesim escura impressionante brilhando em seus olhos. Ele então começou a caminhar em direção a uma taverna próxima. Hoven já havia encontrado seu alvo para esta visita. Vivi piscou confusa. Quem foi que lhe atribuiu esse nome? Não seria esse, o governo mundial? Vivi deu um suspiro de espanto e rapidamente correu atrás de Hoven, dentro de uma taverna. Que barulho é esse lá fora? Um homem de cabelos loiros, ostentando a bandeira de caveira do Shichibukai Don Quixote do Flamingo em ambos os braços e no peito, franziu a testa. Bellamy, a hiena, recompensa de 55 milhões de belis. Os caras que eu acabei de derrotar ainda não estão satisfeitos, rosnou Bellamy. Ele acabará de ganhar uma aposta contra Roshio, o carrasco, recompensa de 42 milhões de belis e em seguida, o eliminou sem hesitar. Colidir. Bellamy irrompeu abruptamente pela janela e saltou para fora da taverna. Pum! Ele aterrissou de uma altura considerável, fazendo com que um grupo de espectadores soltasse um suspiro de espanto. É o Bellamy, o pirata dos 55 milhões de belis. Essas exclamações de reconhecimento sempre agradavam Bellamy. Idiota! Afaste-se desse imbecil. Não se meta na confusão dele. Aquele idiota está prestes a morrer. Que pirata de 55 milhões de belis? Ele é só um idiota. Ao ouvir os murmúrios da multidão, Bellamy, que estava se pavoneando com a cabeça baixa, sentiu as veias saltarem em sua testa. Quem diabos estava falando? Bellamy ergueu a cabeça lentamente. Então você é o Bellamy, uma risada calma veio de perto. Só então Bellamy percebeu o grupo de pessoas parado a uma curta distância. No instante em que viu claramente o rosto do homem que liderava o grupo, a testa de Bellamy se encheu de inúmeras gotas de suor frio. Recompensa de 1 bilhão e 135 milhões de belis. Soberano do céu Hoven? Os olhos de Bellamy se encheram de terror. O nome Soberano do céu Hoven, quem nestes mares ainda não o conhecia? Este era o homem que matou Crocodile, um Shichibukai, assim como o ídolo de Bellamy, Don Quixote do Flamingo. O homem que derrotou até mesmo um figurão dos fuzileiros navais, um candidato a almirante.
o pirata mais cruel e aterrorizante desses mares atualmente. 55 milhões? Então é você. Sua recompensa não é alta o suficiente. Você precisa se esforçar mais, comentou Luffy, olhando para Bellamy com um sorriso. Chapéu de palha Monk de Luffy recompensa de 300 milhões de belis, o homem reconhecido pelo soberano do céu Robin, Bellamy murmurou. Seu olho tremendo ao ouvir as palavras de Luffy, mas ele não ousou retrucar. Ei, Luffy. Sua recompensa está tão alta principalmente por causa do Robin, entendeu? Nami interrompeu, impotente. É melhor esse idiota não causar problemas para o Robin por causa dessa obsessão dele por recompensas mais tarde. Bellamy. Nesse instante, os membros da tripulação de Bellamy correram até eles. Ao verem Bellamy confrontando o lendário soberano do céu, Robin, todos olharam com medo para o grupo de Robin. Se senhor soberano do céu Robin, há alguém da sua estatura. Certamente não se incomodaria com insignificantes como nós, certo? Sarkis, vice-capitão dos piratas Bellamy, recompensa de 38 milhões de belis, engoliu em seco, com as pernas tremendo enquanto se dirigia a Robin, lutando para pronunciar as palavras. Os piratas hiena de Bellamy eram infames em Mocktown, uma tripulação formidável com quem ninguém ousava se meter. Para Sarkis se rebaixar a esse ponto, chamando a si mesmos de pequenos. Os piratas ao redor, longe de acharem estranho, consideraram perfeitamente natural, chegando a considerar Sarkis bastante inteligente. Comparado ao soberano do céu Robin, esqueçam os 55 milhões de piratas belis. Até mesmo 100 milhões de piratas belis eram fichinha. Sobreviver a um encontro com uma potência desse calibre, sem se ajoelhar imediatamente e implorar por misericórdia, já era uma demonstração de coragem. Você fala, um pouco demais, afirmou Robin com um brilho tirânico vermelho escuro reluzindo brevemente em seus olhos. Bum, tum. Os olhos de Sarkis reviraram instantaneamente ficando brancos, e ele desabou no chão. Os numerosos piratas presentes olharam fixamente, completamente atônitos. Ei, Sarkis! Os piratas hiena gritaram de medo, olhando para Sarkis caído. Por mais que o sacudissem, Sarkis permanecia sem reação. Em seguida, olharam para Robin com terror. Sarkis, 38 milhões de belis, derrubado por este homem com apenas uma palavra? Isso não é longe o suficiente. Afaste-se mais. Este é o super grande pirata com uma recompensa de mais de 1,1 bilhão. Não se envolvam. Vocês não têm vidas suficientes para perder. Naquele instante, muitos piratas fugiram imediatamente. Aquele homem era realmente tão aterrorizante quanto diziam os rumores, ao extremo. Muito bem. O caracol transponder que consegue contatar do Flamingo, entregue-o, disse Robin, olhando para Bellamy com um sorriso frio. Robin não tinha interesse em perder tempo com um punzinho sem sonhos como Bellamy. Nem todos estavam qualificados para conversar com Robin. Ele procurou Bellamy unicamente porque Bellamy possuía um caracol transponder capaz de contatar do Flamingo. Bellamy queria resistir, mas ao ver Sarkis ser derrubado com apenas uma palavra daquele homem, seu corpo se recusou a se mover. Você quer morrer? O sorriso de Robin desapareceu, seu aqui do conquistador se manifestando intensamente. O medo dominou Bellamy instantaneamente. Inconscientemente, ele sacou um caracol transponder. Percebeu tarde demais que estava traindo o homem que mais admirava e tentou retirá-lo. Mas, os olhos de Bellamy reviraram e ficaram brancos, e ele desabou pesadamente. Um punk belis de 55 milhões como ele, antes do atual aqui do conquistador de Robin, também era apenas bucha de canhão. Robin pegou o caracol transponder. Muito bem, hora de acertar as contas. Governo Mundial, declarou Robin com uma luz carmesim escura impressionante brilhando em seus olhos. No topo da headline Terra Santa, marejões. Hoje foi convocada uma reunião especial. Convocada pelo Governo Mundial, presidida pelo almirante da Frota Sengoku do Quartel-General da Marinha, uma conferência conjunta entre duas das três grandes potências do mar, o Quartel-General da Marinha e os 7 Shichibukai. Tanto o Quartel-General dos Fuzileiros Navais quanto os Shichibukais estavam nominalmente sob a autoridade do Governo Mundial, portanto, a reunião só poderia ser realizada no centro de poder do Governo Mundial, Marejões. A pauta: discutir um substituto para a vaga de Shichibukai deixada após Robin, o Soberano do Céu, ter matado o Crocodile, e como lidar com esse mesmo Robin, o Soberano do Céu, agora considerado um pirata, extremamente vicioso pelo Governo Mundial. Conforme os Shichibukai começaram a chegar, o sistema de transmissão de Marejões anunciou sua presença. Uma demonstração de força habitual para esses grandes piratas que o Governo Mundial usava para intimidar outros piratas nos mares. Chegaram o Shichibukai Bartolomeu Kuma e o Shichibukai Don Quixote do Flamingo. Sejam bem-vindos, senhores. Acompanhado pelo anúncio, entrou Marejões, um homem com um andar arrogante e presunçoso, vestido com um ostentoso casaco rosa de penas e com um sorriso malicioso característico estampado no rosto. Um dos 7 Shichibukai. Antes de se tornar um pirata sancionado pelo governo, sua recompensa era de 340 milhões de belis. Yaksha Celestial Don Quixote do Flamingo. O outro, uma figura imensamente alta e imponente, vestida como um urso, usando luvas e carregando um livro em uma das mãos. Entrou em Marejões com uma expressão impassível. Um dos 7 Shichibukai. Antes de se tornar um pirata sancionado pelo governo, sua recompensa era de 296 milhões de belis. Tirano Bartolomeu Kuma. Gole. Observando esses dois grandes piratas, instrumentos do governo mundial usados para intimidar os outros, e sentindo a pressão aterradora que eles emanavam, os fuzileiros navais posicionados em ambos os lados para funções cerimoniais engoliram em seco. Esses eram 2 dos 7 piratas mais infames dos mares, excluindo os 4 imperadores. Os olhos dos fuzileiros navais estavam cheios de admiração e apreensão.
Por que ainda 7 mesmo após a morte de Crocodile? Porque agora, o pirata mais infame e notório dos mares, além dos imperadores, era justamente o homem que tornou este encontro necessário. Soberano do céu Robin, assassino do Shichibukai Crocodile, derrotador do almirante candidato Gion, quase derrubador do reino de Alabasta, recompensa de 1.135.000.000 de belis. Ao refletirem sobre a pauta da reunião, um sentimento pesado tomou conta dos fuzileiros navais. As chamas do mal nos mares ardiam com mais intensidade. Após os 4 imperadores, surgiu outro grande e temível pirata como Robin. Os fuzileiros navais rezavam em silêncio para que esta reunião encontrasse uma maneira de extinguir aquela chama maligna, de lidar com o homem agora chamado de o pirata mais cruel dos mares, soberano do céu Robin. Fufufufu, já que você nos convocou, vá direto ao ponto. Explique a situação e vamos encerrar essa reunião tediosa rapidamente. Dentro da sala de conferências designada para a reunião conjunta do quartel-general do Shichibukai e dos fuzileiros navais do Flamingo, o homem em quem os fuzileiros navais do lado de fora esperavam que ajudasse a extinguir o fogo maligno de Robin, estava sentado insolentemente sobre a mesa de conferências como um bandido qualquer, com os dedos se contraindo em divertimento. Pare com isso! Não consigo controlar meu corpo. Com movimentos sutis dos dedos de Doflamingo, 2 vice-almirantes do quartel-general da Marinha começaram a lutar um contra o outro contra a própria vontade, com os rostos contorcidos em alarme. Doflamingo, isso é obra sua, não é? Um dos vice-almirantes rugiu, encarando Doflamingo com raiva. Nestes mares, só este homem seria capaz de fazer tal coisa. Usuário da fruta corda da paramécia Dom Quixote Doflamingo. Pare com isso, Doflamingo! Gritou outro vice-almirante, igualmente furioso e horrorizado. Ser manipulado dessa forma em Marejóis era uma humilhação profunda. Fufufufu. Então se apresse e explique as coisas. Onde está Sengoku? Doflamingo gargalhou com sua risada característica. A maioria dos vice-almirantes do quartel-general da Marinha estacionados em Marejóis serviam principalmente para inglês ver. Sua força não se comparava à dos vice-almirantes veteranos que enfrentavam diretamente as tripulações do Yonkou no Novo Mundo. Embora possuíssem aqui, a menos que fossem mestres de aqui como Vergo, a Akuma no Mi do Doflamingo poderia facilmente superar suas defesas. Uma vez que seu aqui foi violado, eles se tornaram meros fantoches diante dos poderes da Akuma no Mi dele. Embora Doflamingo estivesse brincando com os 2 vice-almirantes, seu aqui da observação permaneceu intensamente focado no vice-almirante Tsuru, o grande oficial de Estado-Maior que permanecia sentado em silêncio ao lado. Essa velha aparentemente frágil o perseguira incansavelmente. A fruta lava-lava dela era um poder para Messia incrivelmente problemático, e uma forte contramedida para a fruta corda dele. No entanto, ao ver que Tsuru não demonstrava intenção de intervir, o sorriso malicioso de Doflamingo se alargou, e suas ações se tornaram ainda mais descaradas. Clang! Sob o comando de Doflamingo, os 2 vice-almirantes desembainharam suas espadas, prestes a se envolver em um confronto mortal. Vocês estão aqui para uma reunião ou para uma briga? Quando o sangue estava prestes a ser derramado, uma voz calma, porém autoritária, ecoou pela sala. O almirante da frota, Buda Sengoku entrou. Como se Shichibukais, causando toda essa confusão aqui? Vocês não têm um mínimo de decoro? Uma luz carmesim escura aterradora brilhou nos olhos de Sengoku. Fufufufu. Que presença, Sengoku! Doflamingo comentou com suor frio escorrendo pela testa, embora seu riso zombeteiro permanecesse. Sengoku era muito mais forte do que ele, é verdade, mas enquanto Doflamingo fosse um Shichibukai, Sengoku não podia atacá-lo abertamente. Contudo, Doflamingo recolheu os fios. Com Sengoku presente, continuar com essa farsa só o levaria ao próprio constrangimento. Os 2 vice-almirantes libertados lançaram olhares envergonhados para Sengoku e, em seguida, rapidamente se sentaram. Só vocês 2 vieram? Sengoku resmungou, olhando para Doflamingo e Kuma. Esqueci de cumprimentá-los como se deve, seus escórias do mar. Sengoku zombou, sem demonstrar qualquer cortesia para com o Shichibukai. Fufufufu. Que elogio doce! Sengoku Doflamingo deu uma risadinha maliciosa. Pense o que quiser, mas a presença de 2 dos 6 Shichibukai restantes já supera minhas expectativas, respondeu Sengoku sentando-se. Na realidade, Kuma, por vários motivos, era geralmente o único que comparecia regularmente às reuniões dos Shichibukais, sendo bastante submisso ao governo. Esses escória dos mares, apesar de seus títulos de Shichibukais e da lealdade nominal ao governo mundial, tinham todas suas próprias agendas. O governo mundial, por sua vez, só se importava em usar sua infame reputação para intimidar outros piratas e não dava muita importância à sua lealdade real. Essa situação desagradou profundamente Sengoku. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.